dream of a city called glory, and it was so bright and so fair. And as I entered the gates, I cried, holy, holy, holy. The angels all met me there. And then they carried me from mansion to mansion, yes. And all the sights, oh, all the sights that I saw. Then I said that I want to see my Jesus, for He's the one who died for all. Then I bowed on my knees and cried, holy, holy Lord God Almighty, you are holy, holy, holy. Oh, then I clapped my hands and sang, my hands and sang, glory, all glory to the Son, glory to the Son of God. Oh, I clapped my hands and sang glory to the Son of God. And as I entered the gates of that city, well, my loved ones, they all knew me well. You see, they took me down the streets of heaven, and all the scenes where there were too many to tell. And I saw Abraham, I saw Jacob and Isaac. I talked with Mark, and he even sat down with Timothy. But I said, Timothy, I want to see Jesus, 'cause He's the one who died for me. Oh, I bowed on my knees and cried, holy,
Muito boa tarde a todos os amigos, as amigas. Prazer, você acabou de ouvir uma música muito linda. Toda honra e toda glória para Deus. A cada momento que você estiver aqui junto conosco na Motivação Duradoura Internacional, você vai sempre ouvir boas músicas. Nós vamos escolher aí a nossa técnica, o pessoal que está junto conosco vai escolher sempre boas músicas para a gente começar sempre o programa bem para cima, né? Pensando em coisas que realmente possam nos ajudar a ter bons sentimentos e poder louvar a Deus. Fico muito feliz de poder estar junto com você mais uma vez, mais um domingo, no primeiro dia da semana, daqui a pouquinho já começa toda aquela correria da semana, mas a gente reserva um pouquinho de tempo nesse primeiro dia da semana, quando as coisas estão tranquilas ainda, para a gente buscar a Deus, né? Para a gente poder botar as nossas intenções, as nossas dificuldades, os nossos desafios da nova semana, colocar tudo nas mãos de Deus. Esse é o grande segredo, essa é a grande sacada da nossa vida para a gente fazer. E o Motivação Duradoura Internacional está aqui exatamente para te ajudar, para você começar uma semana para cima, uma semana que você consiga olhar para Deus e perceber o quanto que Deus pode fazer em você e por você. Fico feliz de poder estar mais uma vez junto com você. Toda honra e toda glória para Deus. Mais uma vez, Motivação Duradoura Internacional, com o Brasil aqui junto conosco, os Estados Unidos, o Canadá, o Paraguai, o Peru, o Japão, a França, a África. Essa semana ainda conversava com um grande parceiro lá na França. Logo ele estará junto conosco aqui também na Motivação Duradoura Internacional. Então, fico muito feliz de poder estar aí junto com você. Quero já motivar você, quero que você não esqueça, compartilhe esse vídeo, lembre de alguém, chame alguém para assistir esse vídeo também. Eu acho que hoje vai ser um grande desafio para todos nós, de pensarmos nas promessas de Deus, e há uma promessa que você vai ver junto comigo nesse grande desafio de hoje à noite. Tá ok? Então, hoje à noite, na nossa live de hoje, nós vamos orar por uma situação muito especial. Nós já oramos pelas famílias, já oramos pelo emprego, e hoje nós vamos orar pelos governos constituídos, para que eles possam ser usados por Deus. Você sabe, a Bíblia fala de que os governos são instituídos e constituídos por Deus. Então, sem dúvida nenhuma, compete a nós, e Paulo nos estimula a isso, de que nós oremos pelos nossos governantes, para que eles possam, sem dúvida nenhuma, serem instrumentos nas mãos de Deus também, ok? E se você tiver alguma oração, coloque ali no chat, compartilhe ali o seu pedido de oração, e nós vamos estar orando durante essa semana por alguma oração que você tenha, alguma situação especial que você queira que nós estejamos orando, tá ok? Então, eu estou vendo várias pessoas aqui já entrando. A Nilceia, minha filha, está aqui. O Vonei, meu grande amigo. Marcelo Barbosa. A Adriana Borges, a Elizabeth Dieter. O Zélio Moreira, nosso amigo também está aqui. Então, sejam muito bem-vindos. Que bom que vocês estão aí junto conosco. Eu estou de olho aí, acompanhando também vocês aí junto com a gente, tá bom? Quero convidar você, então, a que nós oremos agora e peçamos a Deus que Ele nos abençoe, e vamos orar pelos governos constituídos para que eles sejam, sem dúvida nenhuma, alertados, sejam conscientizados da responsabilidade que eles têm em meio a toda essa complexidade que o nosso velho mundo está passando. Vamos orar, então. Curva a sua fronte e coloque diante de Deus o seu pedido e a sua oração também. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, humildemente nós adentramos agora a sala de audiência do Divino, onde encontramos a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os maiores poderes, os poderes que realmente decidem todas as coisas neste universo. É eles que dizem o sim e dizem o não. É eles que abrem as portas ou fecham as portas. E nesta hora nós queremos confiar as nossas vidas,
as nossas intencionalidades, a nossa racionalidade, a nossa inteligência emocional, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas preocupações e ansiedades em tuas sagradas mãos. Faça por nós aquilo que nós não podemos fazer. Guarda-nos do mal, guarda cada um dos amigos, das amigas que estão aqui nessa live, neste momento. Onde quer que eles estejam, eles possam, querido Pai, receber a bênção da vida, a bênção da saúde, a bênção da graça e a bênção da salvação que há em Jesus. Guarda-nos mais uma vez, ser presente conosco neste momento de reflexão na Tua Palavra e pedimos, querido Deus, que mais uma vez os governantes deste mundo, eles possam receber sabedoria e a presença do Espírito Santo e que o mal que esteja em algum momento querendo influenciá-los para se afastarem do Teu plano, possa ser interrompida esta ação e a Tua vontade seja cumprida. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Seja bem-vindo mais uma vez. Você viu aí na nossa chamada de que o nosso assunto de hoje, o título seria A Promessa. Olha, meus amigos, minhas amigas, eu quero dizer uma coisa para você. É claro que o assunto é extremamente inesgotável, você vai perceber, nós vamos lidar com ele e você vai perceber que este assunto, ele tem, assim, conotações extremamente importantes para nós. E eu gostaria que você pudesse, neste momento que nós vamos abrir a palavra, você pudesse ter em mente, sem dúvida nenhuma, o que isso significa para nós, o que uma promessa, e eu coloquei lá na chamada no Instagram e também no Facebook, de que nós cumprimos promessas. Como é que Deus se compromete com as suas promessas? E eu fiquei pensando muito sobre isso. E eu refleti durante essa semana sobre este assunto e eu quero lidar com você neste domingo sobre isso. Abra a Bíblia junto comigo. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 3. Gênesis capítulo 3, o verso 15. Gênesis capítulo 3, o verso 15. Ali é a primeira promessa que você vai encontrar na Bíblia, está no livro de Gênesis, capítulo 3, o verso 15. Por que é importante para nós? Nós não vamos conseguir, humanamente impossível, numa live como essa, nós tratarmos das promessas que Deus tem feito para a raça humana. Mas essa promessa, em especial, ela reúne todas as expectativas da raça humana, tanto antes do pecado como depois do pecado. A Bíblia fala de que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Antes de tudo acontecer, o Cordeiro de Deus já tinha morrido. Então, aqui, Gênesis capítulo 3, o verso 15, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que isso significa para nós hoje? Significa de que Deus, e aqui você vai perceber, nós não vamos hoje lidar com isso hoje, mas você vai perceber que o compromisso de Deus, mesmo depois que a raça humana caiu, foi de assumir a responsabilidade que era impossível da raça humana assumir. Agora, Deus assume a responsabilidade. Isso é muito importante que nós tenhamos em mente, é o seguinte, que Deus, ele se torna, apesar de não ser o culpado, apesar de não ter a culpa, apesar de não ter todas as consequências que sido causada por ele assume a responsabilidade de resgatar e de dar uma nova oportunidade, uma nova chance para a raça humana. Por que isso é importante para você e para mim? Porque significa o seguinte: assim como Adão e Eva, lá no passado, tiveram uma segunda chance por causa da promessa, você e eu temos uma segunda chance. Se você errou e se você cometeu alguma coisa que
tem deixado você triste demais, tem causado uma inflexão no conjunto do seu desejo de querer fazer a vontade de Deus. E você tem agora se recolhido e não tem sido aquela pessoa que você gostaria de ser. Eu quero dizer para você que existe uma promessa. A promessa de que aquele descendente, ele ferirá a cabeça do inimigo para ter uma vitória, para que você pudesse ter uma nova chance. Muito bem, mas no livro de Gênesis também, no capítulo 9, olha só, livro de Gênesis capítulo 9, você vai encontrar ali junto comigo, Gênesis capítulo 9, o verso 13, Gênesis capítulo 9, o verso 13, você vai encontrar ali o seguinte: porei nas nuvens o meu arco, o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvem sobre a terra e nela aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes, de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Amém, amém e amém. Olha o que significa para nós, significa para você e para mim. É que Deus, ele promete e ele cumpre. Quando ele promete lá, no livro de Gênesis, capítulo 13, verso 15, de que teria um descendente, e agora, mais uma vez, ele promete, depois do dilúvio, isso foi antes do dilúvio, capítulo 13, verso 15, agora, depois do dilúvio, ele faz uma promessa para a nova geração, que agora estaria sob a responsabilidade de Noé. E agora, dentro desse quadro, nós começamos a perceber o seguinte, que a raça humana, ela está coberta pela promessa de Deus. Meus amigos, isso me trouxe um conforto muito grande durante essa semana, de pensar que nós estamos sob a proteção da promessa de Deus. O inimigo poderá dizer para você e para mim de que você foi longe demais, que você está destituído daquilo que Deus pode fazer por você. Eu quero dizer para você, nesta nova semana, de que a promessa de Deus, ela é maior do que os seus sentimentos e que as suas emoções. Não confie nas suas emoções, não confie nos seus sentimentos, confie naquilo que Deus fala. A promessa de Deus é maior do que aquilo que você sente, aquilo que você anseia e aquilo que você tem no seu coração. Quero ir à palavra de Deus em duas histórias que eu acredito elas vão ser um divisor de águas para nós. Abra junto comigo a palavra de Deus lá no livro de Marcos, no capítulo 1, livro de Marcos, lá no Novo Testamento, segundo livro dos Evangelhos, Marcos no capítulo 1. Marcos no capítulo 1. Olha só. Marcos capítulo 1, verso 8. Marcos capítulo 1, o verso 8. Olha aqui os amigos chegando. A Sandra Rejane, a Marta Leontina, que bom. O Elcio, o José Bispo, meu amigo, meu brother, que bom que você está aí. Que bom. A Lulu, a minha esposa querida, está aqui assistindo naturalmente, não poderia ser diferente. A Jussara está aqui assistindo junto conosco também. Que bom. O Billy Acuna está assistindo também. Que bom. Sejam muito bem-vindos para nós meditarmos na palavra. Olha só, capítulo 1 do livro de Marcos, o verso 8. Olha só o que diz lá. Gente, que texto elucidativo. Marcos, capítulo 1, verso 8. Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Quem falou isso? João Batista. E olha só, no verso 9 do capítulo 1 do livro de Marcos, olha o que diz lá. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo.
Amigos, amigas, por que esse texto é importante para nós hoje? Gênesis capítulo 3, verso 15, fala de uma promessa de um redentor. Gênesis capítulo 9, fala da promessa e do compromisso de Deus de proteger a raça humana para que não acontecesse uma catástrofe da mesma maneira que aconteceu no dilúvio. Isso significa que Deus vem cumprindo as suas promessas. E agora o descendente, ele entra na história da raça humana. Está aqui a promessa sendo cumprida na pessoa do Senhor Jesus. Isto é magnífico demais. Um Deus que promete e cumpre. Um Deus que não deixa as suas promessas ficarem vazias. E Jesus entra, e Jesus é batizado com o Espírito Santo. Por que é importante que Jesus fosse batizado pelo Espírito Santo? Porque a obra de Jesus para lutar com o mal, com Satanás, ele precisaria de muito poder. Só que ele não poderia usar o seu poder, o poder dele como Deus. Ele precisaria agora de um poder externo, assim como você e eu não temos poderes internos, todo poder vem de fora. Jesus precisava também de poder externo, e ele precisava do poder do Espírito Santo. Diz aqui que ele foi batizado com o poder do Espírito Santo. Jesus recebeu o poder do Espírito Santo. Por onde Jesus andou, ele manifestou o poder do Espírito Santo. Isso é muito importante para nós, muito importante para nós. E eu quero dizer para você o seguinte, e aí eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero convidar você a ir para duas histórias. No próprio livro de Marcos, no capítulo 4, olha só o que aconteceu. Livro de Marcos, no capítulo 4, livro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso, livro de Marcos, a partir do verso 35, olha só o que diz ali. Você já ouviu esta história, mas ela vai ter um brilho diferente para você hoje. Ela vai ter uma conotação diferente para você. Livro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Naquele dia, diz a palavra, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. De uma hora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a se encher de água. Jesus estava na popa dormindo, sob o travesseiro. Ele o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento aquietou-se, fez grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diz a palavra, diziam uns aos outros, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Deixe-me dizer uma coisa para você. Existem dois tipos de tempestades. Dois tipos de tempestade existem. Existem as tempestades externas, como esta que nós estamos vendo aqui, e existem as tempestades internas. E sobre essas duas nós vamos falar hoje. Por que é importante nós compreendermos as tempestades externas? Porque, na realidade, aqui eu quero mostrar para você exatamente o exercício do controle que Jesus tinha sobre a natureza física. A maneira como Jesus administrava a natureza física. Aqui, a ação de Jesus com a natureza física nos deixa muito claro que ele tem um controle total sobre as suas próprias leis. Jesus, ele não transgride as leis que ele criou, mas ele tem domínio sobre elas. Ele consegue dominar as leis que ele criou. Isso agora nos mostra que ele não está sujeito a elas, mas ele usa elas
para que ele possa agora demandar a sua vontade diante das circunstâncias. E foi o que aconteceu agora neste momento. E uma coisa importante é o seguinte: Jesus, ele tem um controle, Jesus tem autoridade e Jesus tem as palavras certas para dominar agora a natureza física. E Jesus está mostrando aqui diante dos seus discípulos que ele tem o controle da natureza física, e era importante que os discípulos, naquele momento, pudessem contemplar o seu mestre, o Salvador, aquele que veio para salvar a raça humana, dependia do poder externo, do poder do Espírito Santo, mas fazia obras magníficas, não feitas por ele, pelo poder dele, mas pelo poder do Espírito Santo. Que coisa magnífica isso. A natureza geme e clama por uma libertação, e você sabe disso. Existe aí vários movimentos, o ecumenismo, que é uma grande estrutura filosófica que hoje está tomando conta da sociedade. Aqui a ONU, nos Estados Unidos, está fazendo aqui reuniões diuturnas para levar a sociedade mundial a escolher um dia, a determinar um dia para que eles possam agora descansar e possam também fazer com que a natureza possa ter o seu descanso. A natureza geme. E é natural que Jesus tenha o controle sobre a natureza física. E é interessante que a natureza, ela precisa ouvir a voz do seu Criador. A natureza física só pode ser dominada por quem a criou. Por isso que eu quero dizer para você que todos esses movimentos sociais hoje, e por isso que eu abro esse parênteses, que estão fazendo para que a natureza seja controlada, para que a natureza seja dominada, para que as coisas mudem, a voz do Criador é superior a todos esses movimentos. A Bíblia apresenta um Deus que sabe a medida e a força do seu poder. Esse Deus, ele sabe todas as coisas. Ele sabe como controlar tudo isso que está acontecendo no nosso velho mundo. Mas uma coisa interessante que eu quero aqui chamar a sua atenção neste momento é que agora você vai perceber comigo que no capítulo 5 acontece algo surpreendente. Em Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 1, acompanhe comigo, você vai ver uma outra coisa surpreendente que me chamou a atenção e eu fiquei estarrecido o que Jesus faz. Olha só, aqui você viu no capítulo 4, Jesus tendo domínio sobre a natureza física. E aqui você vai ver agora, acompanhe comigo a leitura da Bíblia. Capítulo 5, a partir do verso 1. Entremente chegar à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, diz a Bíblia, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo, diz a palavra. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Aí o verso 9 diz assim, perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Na primeira leitura que fizemos, Jesus tem o domínio sobre a natureza física. Aqui, nesse aspecto da cura do endemoniado de Gerazeno, Jesus tem o poder para a cura e para o domínio da natureza humana. Você está entendendo que Jesus tem o domínio tanto das coisas que são das tempestades externas, daquela tempestade que ali foi falada que os discípulos enfrentaram, que era uma tempestade externa,
e Jesus teve o domínio dessa tempestade externa, e agora você vai ver que Jesus agora tem o domínio da tempestade interna, da tempestade da raça humana, daquilo que é do meu coração e daquilo que é do seu coração. Muitas vezes, nós não temos condições de dominar a nossa natureza humana. A quem eu estou falando hoje, aqui nessa live, eu posso estar falando para alguém que não tem conseguido dominar a sua natureza, que não tem sido aquela pessoa que gostaria de ser, que muitas vezes fala o que não deve, grita quando não deveria de gritar, se irrita quando não deveria de se irritar, briga com facilidade, não tem o domínio da sua natureza. Aqui, ó, o endemoniado de Gerazeno diz aqui que ele, com cadeias, ninguém podia prendê-lo. Ele não tinha domínio da sua natureza. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçá-los. E ninguém podia subjugá-lo. Ninguém podia subjugá-lo. Será que você é assim também? Que ninguém consegue subjugar você? Você é uma pessoa impaciente? Você é uma pessoa que não tem papas na língua? Que você é uma pessoa violenta? Que, quem sabe, agora, nessa pandemia, quem sabe o seu caráter tenha sido revelado muito mais cruel e muito mais difícil de dominar do que você imaginava? Eu quero dizer para você, hoje, que esse Jesus que nós estamos lendo aqui é um Jesus que domina a nossa natureza humana. A natureza humana no pecado é atraída ao seu Criador. Aqui, você pode perceber que, ao desembarcar, logo veio do seu púlpito ao seu encontro um homem possesso do espírito imundo. Então, significa que a natureza humana, mesmo no pecado, é atraída até o seu Criador. Seja o estado que for, com o uso da razão ou não, o ser humano é atraído a Deus, é atraído a Jesus. Abra comigo, lá no livro de João, olha só que magnífico essa ideia, livro de João, no capítulo 2, o verso 24, o verso 25. Livro de São João, capítulo 2, o verso 24 e o verso 25. Diz assim: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Meu amigo, minha amiga, que lindo, que fantástico! Jesus conhece a natureza humana. Jesus sabe como é a minha natureza. Jesus sabe do meu caráter, da minha personalidade. Jesus sabe o quanto eu preciso dominar o meu caráter, a minha personalidade, e a sua personalidade, e o seu caráter também. Porque aqui João fala que Jesus sabia o que era a natureza humana. Isso sendo dito, significa que o mal não pode impedir a atração divina. E lá no livro de João, no capítulo 6, o verso 37, João, capítulo 6, o verso 37, João, capítulo 6, o verso 37. Olha só o que diz lá. João, capítulo 6, o verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quem é que foi até Jesus? O endemoniado Gerazeno. Olha só, o Espírito Santo impulsionou esse homem a ir até Jesus, a ter um encontro com Jesus. E a Bíblia fala que todo aquele que vai até Jesus, de maneira nenhuma Jesus vai lançar fora. Eu quero dizer para você, nesta noite, que Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, assim como me convidou esta semana ao estudar esse assunto, a ir até Jesus mais uma vez, e todo dia eu tenho que ir até Jesus, mais uma vez, a necessidade que você tem, que eu tenho, não são as coisas materiais, não é o nosso trabalho, não é a nossa família, todas essas coisas são importantes. Mas a primeira coisa que você e eu precisamos
é do Senhor Jesus na nossa vida. É a coisa primária, é a coisa elementar, é o suporte para tudo que nós precisamos, é ter a pessoa e a presença do Senhor Jesus. E como você viu aqui comigo, e todo aquele que vai até Jesus, de modo nenhum Jesus vai lançar fora. Isso sendo dito, longe de Jesus, quando esse endemoniado estava longe de Jesus, os sepulcros onde esse homem estava, significa que esse homem era um morto-vivo. Olha o que a Bíblia está dizendo para mim e para você, que quando nós estamos longe de Jesus, nós não estamos vivendo, nós estamos sobrevivendo. Nós estamos, respirando, nós estamos fazendo as nossas coisas, mas nós não estamos vivendo a vida original, nós não estamos dependendo exatamente de Jesus como nosso Salvador. E aqui, a Bíblia fala que a natureza humana morre em seus pecados se Jesus não voltar-se para ele, se Jesus não for o centro da atenção e da atração. Viver nos sepulcros, isso é muito forte. Isso é viver totalmente morto em tudo aquilo que temos como sonhos, projetos, ideais. Eu quero dizer para você que talvez você hoje, que me ouve, esteja pensando de que os seus sonhos tenham sido enterrados por causa do jeito que você é. Pelas coisas que não deram certo durante a sua vida. E quem sabe hoje eu possa estar falando para alguém que possa estar frustrado, que possa estar triste demais por alguma coisa que não deu certo na vida. Eu quero dizer para você de que nós não precisamos ser mortos-vivos, como o endemoniado de Gerazeno. Nós precisamos exatamente termos vida. Lá no livro de João, no capítulo 8, olha só o que diz lá. João, capítulo 8, o verso 12. João, capítulo 8, o verso 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Aquele que segue a Jesus não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Significa que você, a partir de hoje, e aí você poderá dizer assim, mas eu estou na igreja. Ou quem sabe você poderá dizer, olha, eu não frequento nenhuma igreja. Não tem problema. As igrejas estão fechadas, mas Jesus está com os braços abertos. As igrejas estão com as portas cerradas, mas Jesus abre os braços cada dia, nos dando uma nova oportunidade, uma nova chance, como deu para o endemoniado de Gerazeno. E eu quero dizer uma coisa para você, a natureza humana não tem controle, porque nós estamos sujeitos aos maiores absurdos e tragédias. Eu não quero aqui ser sensacionalista e nem me deter nas maiores e nas mais graves decadências da raça humana. Eu não preciso falar sobre isso. Eu não tenho necessidade de falar sobre isso, porque sobejamente aí a imprensa falada e televisiva, as mídias sociais, elas falam diuturnamente daquilo que é a natureza humana. Eles falam das coisas, das tragédias que a humanidade tem causado uns com os outros. E que não convém aqui eu mencionar isso e ainda mais jogar contra a cada um de nós que somos seres humanos. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que você abra a Bíblia comigo, lá em 2 Timóteo, eu quero só mostrar uma coisa para você, e eu quero que você só pense junto comigo se isso não é verdade que a palavra de Deus está falando. 2 Timóteo, lá no livro de 2 Timóteo, você vai ver algo que é surpreendente. Livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Olha só. O que é as tragédias da natureza humana? Quando nós estamos longe de Jesus. O que pode acontecer?
Olha só, 2 Timóteo capítulo 3, o verso 1 em diante. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Não parece o jornal de hoje, as notícias atuais, o que Paulo está dizendo aqui? Precisa eu dizer detalhadamente o que é a natureza humana? O que é uma pessoa, um ser humano, uma mulher, um homem, um jovem, uma criança, longe de Jesus? Não precisa. Eu não preciso dizer para você as tragédias e as coisas cruéis que acontecem hoje na nossa sociedade. Eu só quero dizer uma coisa para você, assim como o endemoniado de Gerazeno não tinha controle porque estava longe de Jesus, você e eu, se nós não buscarmos intensamente e intencionalmente a Jesus, o mal poderá nos pegar de surpresa e poderá fazer nascer dentro do nosso coração coisas que nunca nós imaginávamos que poderíamos fazer, ou realizar, ou pensar. Então significa que, na realidade, quando Jesus agora é o prometido, quando a Bíblia fala, lá em Gênesis capítulo 13, o verso 15, que haveria o descendente que pisaria na cabeça da serpente, significa, meus queridos, que nós dependemos desse Jesus a cada dia. A promessa, ela é diária. A promessa que foi feita para Adão, ela permanece viva, com o mesmo poder, com a mesma intensidade, com a mesma conotação e com a mesma disposição de fazer nascer em nós essa disposição de querermos fazer a vontade de Jesus. Portanto, a natureza humana sem Jesus, noite e dia, não tem direção. É como um morto-vivo procurando razões, tendo altos e baixos, sendo ferido e ferindo os outros, porque a Bíblia aqui fala, não sei se você viu, eu quero chamar a sua atenção, que aqui em Marcos, no capítulo 5, fala o seguinte, que ele diz aqui a Bíblia, que ninguém podia subjugá-lo, e o verso 5 diz assim, andava de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Eu quero dizer uma coisa para você. A gente sem Jesus, a gente se fere mesmo sem querer. E quando a gente se fere mesmo sem querer, a gente começa a ferir as pessoas que estão ao nosso redor. A gente começa a fazer coisas que nós não temos o controle da nossa vida. E é por isso que aqui, o que nós estamos vendo hoje é exatamente o conceito e o conjunto daquilo que nós mais precisamos. Não existe distância para Jesus nos ver. Porque a Bíblia fala aqui do endemoniado de Gerazeno que Jesus viu ele. E o endemoniado viu a Jesus. Isso significa que não existe distância. Por mais distante, você que está me ouvindo hoje aqui, foi Jesus que te trouxe nessa live. Eu quero dizer para você, eu quero falar para você. Eu não sei qual é a distância que você está de Jesus. Olhe para mim. Eu não sei qual é a distância que você está de Jesus hoje. Mas só quero dizer para você o seguinte. A sua necessidade mais íntima como ser humano e a minha necessidade mais íntima como ser humano é hoje a adoração. Você sem Jesus para adorar, você vai transferir isso para outras coisas que não vão te trazer satisfação. E é por isso que, quem sabe,
mesmo alguém com quem eu esteja falando hoje, que esteja na igreja ou que não esteja na igreja, mas está longe de Jesus, as coisas não funcionam. As coisas não têm satisfação. E aqui eu quero chamar a atenção de um pensamento que eu recebi esta semana que diz assim: em cada encontro que você tem com Deus, preste bem atenção, em cada encontro que você tem com Deus, Ele tira algo seu e coloca algo dele. Magnífico. Vou repetir para você. Em cada encontro que você tem com Deus, Ele tira algo seu e coloca algo dele. Não foi isso que Jesus fez com o endemoniado de Gerazeno? Não foi isso que Jesus fez com os discípulos quando acalmou a tempestade na natureza física, controlando a natureza física? Não foi isso que Jesus fez agora com todos aqueles que acompanharam e que agora, quando quiseram e quando o endemoniado quis seguir a Jesus, se você ler o restante da história, ele quis acompanhar Jesus na trajetória, ir com Jesus, e Jesus disse assim: olha, anuncia a todos o que o Senhor te fez e que teve compaixão de ti. Não é para me seguir. Vai falar para os outros o quanto Jesus fez por você. Eu quero dizer para você o seguinte: aquilo que Jesus vai fazer por você e por mim é para a gente se tornar testemunha. É para a gente falar para os outros. E eu quero dizer para você o seguinte: que nada deve se interpor entre Ele, o Senhor Jesus, e nós, porque nós fomos criados para adorar e a nossa natureza deve correr para Jesus. Por isso que a natureza do endemoniado Gerazeno correu para Jesus, porque a nossa natureza é ir para Jesus. Ali nós realizamos tudo aquilo que nós mais ansiamos como seres humanos. E aí, a promessa que você acompanhou comigo quando nós lemos lá no capítulo 9 do livro de João, você percebeu o seguinte, que é falado de que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. É a grande promessa. Eu tenho falado com alguns amigos e eu tenho dito o seguinte, que alguma coisa está errada no nosso mundo. Aliás, várias coisas. Mas o inimigo preparou a estrutura das notícias e dos grandes eventos de maneira distorcida. Já imaginaram que a promessa do Altíssimo de que viria um Salvador e que agora o Salvador vem como o Messias prometido, aquele que haveria de tirar todos os pecados do mundo, ele entra na história da raça humana e aí o que acontece? A raça humana não fala e não noticia. Era para todos os jornais estarem falando disso dia e noite, noite e dia, de que o Redentor veio, de que o Redentor está presente e de que temos um Salvador à nossa disposição. Mas não é isso que acontece. Nós precisamos ter estas testemunhas. Nós precisamos dar essa notícia. Porque Deus não atua com o mesmo... E por que Deus não atua com o mesmo poder hoje? Por que Deus não atua com a mesma intensidade que ele atuou no passado? Por que as coisas não acontecem e os milagres não acontecem da mesma maneira e na proporção que acontecia no passado? Eu quero chamar a atenção de você para este detalhe muito importante. É porque Deus não tem os mesmos elementos ou a mesma estrutura de caráter, a mesma estrutura de personalidade, a mesma estrutura de personalidade dos homens e mulheres do passado. Jesus está à procura de homens e mulheres do passado, como os homens e mulheres do passado, para que esses corações estejam dispostos a serem usados por Deus no presente. Eu quero dizer uma coisa para você. Os enfrentamentos que vamos ter daqui para frente, e já está acontecendo em alguns lugares do mundo, estão acontecendo coisas muito graves, muito sérias. Os cristãos estão sendo altamente perseguidos.
E Pedro falou que nós vamos ser chamados a dar testemunho da nossa fé. E é um momento de nós começarmos agora a buscar esse poder. E aí, lá no livro de João, e eu quero contextualizar com você de maneira muito pontual, no livro de João, no capítulo 14, um texto imensamente, grandemente conhecido, livro de João, no capítulo 14, diz assim, a partir do verso 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha só, e aí o verso 6 diz assim, respondendo Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Por que eu trouxe esse texto neste momento em que falamos de promessa? Porque aqui existe uma promessa. Aqui podemos fazer um contraponto, e esse é o contraponto que quero fazer para contextualizar o que nós falamos até agora. Em João 14, o verso 1 até o verso 3, entre muitas coisas, Jesus faz uma promessa, algumas promessas, que é preparar um lugar, que ele vai voltar, que ele vai nos receber para ele mesmo e que nós vamos estar com ele. Por que isso é importante eu trazer isso no conjunto da obra daquilo que estamos trazendo para você hoje? É porque, na realidade, é o seguinte, para o cristianismo, quando Jesus fala no verso 6, respondendo Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que o endemoniado de Gerazeno foi até Jesus? Ele já devia ter experimentado vários outros caminhos. Mas Jesus era o único caminho que poderia livrá-lo e salvá-lo da situação que ele estava. Para o cristianismo, não existe uma verdade relativa, mas sim uma verdade absoluta, e a verdade absoluta é Jesus. Nós estamos vendo hoje, em meio a essa pandemia, a relativização do conjunto do cristianismo e das crenças fundamentais do cristianismo. Está sendo relativizado várias coisas que sempre foram trazidas em uma estrutura de princípios, mas agora está sendo relativizado em função de que temos que relaxar um pouco, em função das pressões dessa pandemia. Mas eu quero dizer para você o seguinte, Jesus continua sendo o caminho, o único caminho. Jesus continua sendo a única verdade. Jesus continua sendo o único caminho que nos leva para Deus. E por que isso é importante? Porque é a promessa. É a promessa do Redentor. E o Redentor veio fazer o quê? Nos levar para o Pai, nos levar para o céu. E ele não pode mudar o seu jeito de ser. Não pode ser uma verdade relativa. Ele não pode mudar o conjunto da obra. Ele não pode mudar a maneira de salvar. Se ele mudar a maneira de salvar, não existe salvação. Se ele mudar a maneira de buscar a raça humana, não existe a busca, não existe resgate. Eu quero dizer uma coisa para você hoje, neste momento, é de que no capítulo 14 aqui, o verso 16, o verso 17, assim como foi mostrado quando Jesus foi batizado por João Batista, ele recebeu o poder do Espírito Santo. Naquele momento, eu quero dizer uma coisa para você. O verso 16 e o verso 17 diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós. Por que é importante isso nessa noite, nesta nova semana? Um outro Consolador. Significa que Jesus era, quando ele esteve aqui nessa terra, neste mundo, ele era o nosso Consolador. Mas agora, há uma substituição. Há um conjunto na obra da salvação
em que Jesus sobe para preparar o lugar, como nós acabamos de ler em São João, no capítulo 14, de 1 a 3. Jesus agora sobe para preparar o lugar, mas o representante seu fica aqui agora mostrando e trazendo a lembrança continuamente até que Jesus volte. O Espírito Santo estará relembrando você e eu da obra salvífica realizada por Jesus aqui neste mundo. E aí o que acontece, meus queridos? Jesus foi o nosso Consolador quando esteve aqui. E agora, para estar conosco para sempre, o Espírito Santo traz o Espírito de Cristo presente no meu coração, presente no seu coração, e o Espírito dessa verdade que não é relativa, que é Jesus, o mundo não pode receber, porque não o vê e não quer ver, não o conhece porque não quer conhecer, não habita convosco, como Jesus falou, mas ele estará em vós. Eu até me arrepio de falar isso para você. Porque na realidade é o seguinte. No livro de São João, no capítulo 14, o verso 26 diz assim, olha só, São João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Maravilha! Louvado seja Deus! Não é a minha capacidade de memória, não é o meu domínio das minhas capacidades de inteligência, mas é o poder do Espírito Santo que vai fazer você e eu relembrar do que Jesus fez, o que Jesus falou, o que Jesus trouxe como o conjunto da obra para a nossa salvação. E aqui, então, o Espírito Santo ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo. Louvado seja Deus por isso. E eu diria nesta noite que as histórias que Jesus contou e as histórias que Jesus viveu, e isso que eu li hoje com você, isso que eu fiz você lembrar de Jesus acalmar as tempestades externas e as tempestades internas, faz-nos pensar de que Jesus acalma qualquer circunstância da nossa vida. Eu posso estar passando por alguma crise que eu não tenha suficientemente capacidade para dominar e administrar. É neste momento que eu me volto para Jesus e apresento diante dele aquilo que me preocupa. A promessa do Espírito Santo, e aqui eu quero dizer uma coisa para você, o que mais me impressiona é que Jesus falou que o Espírito Santo viria. Só que na realidade, eu quero dizer uma coisa para você, o Espírito Santo já estava atuando de maneira poderosa na vida do Senhor Jesus, na vida dos discípulos, na vida do endemoniado, mas agora de maneira oficial, o Espírito Santo entra no jogo da raça humana, de maneira a fazer com que ele agora seja o controlador da história da raça humana. Eu quero dizer uma coisa para você agora, neste momento. Sabe quem é que está no controle de todos os negócios humanos? Não são as autoridades que nós oramos lá no começo dessa live. Não são as pessoas que têm a capacidade financeira de dominar o mundo e de dominar todo o conjunto econômico e o conjunto geopolítico desse mundo. Não é eles. É o Espírito Santo que está no controle. É o Espírito Santo que faz todas as coisas serem canalizadas e direcionadas exatamente conforme o plano estabelecido pela Trindade quando da vinda do Salvador prometido para a raça humana. E hoje, aliás, ontem, eu estava escutando junto com a minha esposa, junto com a Lúcia, nós estávamos escutando algumas músicas e a gente tem feito uma experiência que é de que enquanto nós estamos escutando as músicas, nós começamos a fazer as traduções das músicas e pegar as palavras principais, entender e ver. E ontem nós estávamos escutando algumas músicas e algumas delas eu quero rapidamente partilhar aqui com vocês algumas ideias das traduções que nós fizemos ontem, de algumas músicas que são muito, muito interessantes e que fazem a gente compreender
O Espírito Santo, antes de eu mostrar isso para você, o Espírito Santo nos dá o poder para a gente cumprir o propósito estabelecido para a nossa vida. A sua vida tem um propósito. E ela só poderá ser cumprida se você entregar a sua vida através do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo traz e dá habilidades para você. Que você não tem habilidades, o Espírito Santo vai dar habilidade para você. O sucesso que você pode ter com os recursos que sejam os menores, você terá e será bem-sucedido com esses recursos. A vontade de falar de Jesus e de cumprir a missão é dada pelo poder do Espírito Santo. O inimigo, ele é confundido. Quem não tinha a fé irá ter e terá poder para poder avançar e confiar cada vez mais em Jesus. Olha só algumas músicas, e aqui eu quero trazer para vocês, eu falava com a minha esposa ontem, enquanto nós fazíamos as traduções dessas músicas. Diz assim, ó, uma delas, que eu achei fantástica, eu comentei muito com a Lúcia sobre isso. Existem dias em que a brisa está no caminho e o sol brilha, mas existem manhãs que as tempestades estão dentro do nosso coração. E aí surge o orador da paz, que hoje é o Espírito Santo. Essa foi uma música que nós escutamos ontem. Uma outra que diz assim: na prisão desta vida é preparada uma vitória, e nunca nos esqueçamos de que isto faz parte da produção de uma música, e o processo é lento e doloroso nesta vida, mas com toda a paciência de Deus, e trabalhando cada parte, enquanto isto, Ele espera que aprendamos a música que será cantada na eternidade. Sabe o que eu lembrei enquanto eu escutava a música? É o hino de Moisés e do Cordeiro. Lembram? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 4, no capítulo 15, verso 1 a verso 4, ali está a música do Cordeiro, do Moisés e do Cordeiro. E ali, os salvos, eles entram para a eternidade e eles pegam já a harpa e já começam a dedilhar e a cantar uma música de louvor ao Cordeiro, junto com Moisés. Aonde eles aprenderam essa música? A Bíblia fala que eles aprenderam esta música no confronto com o pecado, sendo aliviados com a graça e com o poder do Espírito Santo, com a presença do Senhor Jesus. Foi aqui, vai ser aqui, é aqui que nós estamos aprendendo a música que vamos cantar na eternidade. É aqui que nós estamos aprendendo exatamente a entoar, através da experiência, através do abandono do pecado, da luta que nós temos dioturnamente na nossa vida. E o Espírito Santo, ele vai ensinando essa música dia a dia. Quando você abandona o pecado, assim como o endemoniado do Gerazeno, ele abandonou, ele foi liberto, ele foi perdoado, ele foi agora colocado numa nova condição de vida. Ele aprendeu uma música. E esta música agora fez com que ele fosse estimulado a ser uma testemunha nas 10 cidades de Decápolis, que é chamada. E ele converteu praticamente todas as 10 cidades, um homem unicamente, converteu 10 cidades, porque unicamente teve o encontro com Jesus e teve o poder do Espírito Santo e a transformação do seu caráter. Portanto, meus queridos, nesta noite eu quero dizer uma coisa para você, que na sexta-feira, me parece, eu conversei com o pastor Elias Brenha. Nós conversamos, o pastor Elias Brenha, nós conversamos demoradamente. O pastor Elias Brenha é o pastor da igreja do UNASP, um grande amigo, e eu vou pedir licença para o pastor Elias Brenha, porque ele trouxe no sábado pela manhã, falando sobre o Espírito Santo, e eu comentei, mandei uma mensagem para ele, dizendo para ele que nós não tínhamos combinado, eu já tinha preparado o assunto para falar sobre o Espírito Santo. Ele começou uma série ontem, linda série, do pastor Elias Brenha, lá no NASP, em São Paulo. Se ele estiver me ouvindo aqui, um forte abraço para o pastor Elias Brenha. E ele começou a série sobre o Espírito Santo, Atos do Espírito. Ele começou essa série,
E ele trouxe lá várias ideias, e eu quero pedir licença para o pastor Elias Brenha, e me permita usar alguns dos textos que ele usou sabiamente no seu sermão de ontem, e que o conjunto da obra ele veio cair como uma luva naquilo que nós estamos falando hoje, e eu quero, assim, de maneira muito pontual, trazer esses textos que o pastor Elias Brenha trouxe ontem. E olha só o que ele falou. Ele diz assim, ó, que se o cumprimento dessa promessa, que é a promessa do Espírito Santo, não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como devia ser. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Que coisa tremenda. A irmã White fala isso no livro Atos dos Apóstolos, na página 50. Ou seja, nós podemos ter o poder do Espírito Santo, não é para amanhã, para o futuro, é para agora. E olha só o texto que o pastor Elias também usou ontem, no Atos dos Apóstolos, na página 50, ela diz assim, a irmã White diz assim, uma vez que este é o meio pelo qual havemos de receber poder, por que não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito? Por que não falamos sobre ele, não oramos por ele e não pregamos a seu respeito? É por isso que eu estou falando hoje sobre o poder do Espírito Santo. Por isso que a necessidade do poder do Espírito Santo hoje é urgente na minha vida. Eu estou dizendo para você aquilo que é uma necessidade minha, primária, mas eu preciso transmitir isso para você. E aí há algo aqui extremamente lindo, e aqui eu quero ir concluindo nesta tarde e noite. Muitos têm, em grande medida, deixado de receber a chuva temporã. Não têm obtido todos os benefícios que Deus, assim, para eles tem provido. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia, quando a maior abundância da graça estiver para ser outorgada. Esperam poder abrir o coração para recebê-la. Estão cometendo um erro terrível. O trabalho que Deus começou no coração humano, mediante sua luz e conhecimento, deve estar continuamente avançando. Cada indivíduo deve estar cônscio de sua própria necessidade. Deve o coração ser esvaziado de toda mancha, purificado para a habitação do Espírito. É agora o momento. Eu quero dizer uma coisa para você. Se já teve um momento de abandonar algum pecado secreto, algum pecado que você acha que você pode deixar, na hora que eu quiser deixar, eu deixo, eu quero dizer uma coisa para você que não é assim. Somente pelo poder do Espírito Santo, na minha vida e na sua vida, nós vamos vencer os nossos defeitos de caráter. Por isso que tem 3 processos, eu não vou discutir eles aqui, mas quero só chamar a atenção. Justificação, quando você aceitou a Jesus, os seus pecados do passado foram perdoados. Santificação é quando você começa a caminhada com Jesus cada dia, todos os dias, agora recebendo o poder do Espírito Santo. E a glorificação é quando Jesus volta e aquilo que não foi completado, aquilo que não foi transformado, mas que foi colocado o desejo no seu coração, pelo poder do Espírito Santo de abandonar, aí na glorificação o Espírito Santo cobre e você é levado a viver a eternidade. E é confiada a eternidade a você e a mim, porque eu cuidei desse espaço entre o nascimento e a morte, chamado vida. Eu cuidei com tanta disposição e coloquei nas mãos de Deus este espaço chamado vida e fiz com que esta vida pudesse glorificar a Deus. Aí então Jesus, quando voltar a este mundo, segundo a sua promessa, ele vai poder confiar a vida eterna para cada uma das pessoas que assim o fizerem. Portanto, nesta noite eu quero dizer uma coisa para você, que nós estamos vivendo um momento de grande desafio, de grandes desafios. E esse desafio não é hora de eu olhar para o lado, para alguém, para o defeito de alguém, para o caráter de alguém, para alguma coisa de alguém.
Este momento é de você olhar para você com os olhos de Cristo, pedindo para que Ele transforme o seu caráter, transforme a sua maneira de ser, assim como o endemoniado Gerazeno, pelo poder do Espírito Santo, ele foi transformado. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. O Espírito Santo está batendo no seu coração. O Espírito Santo está presente no meu coração. Por isso que ele me impulsionou a falar este assunto para você. Não é o ser humano que está falando. Aqui quem fala é um ser humano que tem as mesmas necessidades daquilo que ele está falando. Mas eu preciso falar isso para você. Eu preciso alertar você que o mal não está brincando de ser mal com você. Quando eu encerrar essa live, quem sabe o inimigo vai inventar algum tipo de pecado, alguma coisa para desvirtuar a sua atenção, para que você não seja fiel a Deus. Mas o Espírito Santo tem poder suficiente para fazer você e fazer de você um vitorioso, uma vitoriosa. Amém? Louvado seja Deus nesta noite. Eu quero, mais uma vez, que você aceite o meu apelo nesta noite. Nesta semana, clame a Deus pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Não esqueça, este é o principal poder, é aquilo que você mais precisa para ser um vitorioso, uma vitoriosa. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Eu quero colocar uma música, e eu quero que você preste muito bem atenção nessa música, porque esta música, ela vai trazer para você e para mim algo muito importante, que é o poder do Espírito Santo. É uma música dos Arautos, você vai perceber que ela é conhecida, mas ela vai nos trazer um conforto muito grande nesta noite. Presta atenção nesta música. O Senhor deixou-nos a certeza de que um dia em breve vai voltar, e até o dia desse encontro não veremos a face do Senhor. Mas Jesus deixou sua promessa de amor, o Consolador viria para nós. E apesar do sofrimento, toda dor e solidão, Cristo quer morar em nosso coração. Vem, Santo Espírito, fogo do Senhor, eu quero receber o teu amor. Luz da verdade, esperança do viver, brilha em mim, transforma meu viver. todos nós que cremos em sua vinda, temos que testemunhar do amor, pois somente assim refletiremos o caráter santo do Senhor. Nosso coração necessita de unção para poder mostrar o amor de nosso Pai. Cristo quer falar ao mundo que em breve voltará. Quem irá erguer a voz e proclamar? Vem, Santo Espírito, fogo do Senhor, eu quero receber o teu amor. Luz da verdade, esperança do viver,
chegando ao fim, e a promessa do Consolador é pra nós. A última igreja, a última chance, a última chama de amor acesa está. Vai você brilhar, vai você falar. Receber o teu amor, luz da verdade, esperança do viver, brilha em mim, transforma meu viver. Vem, Santo Espírito, fogo do Senhor. Quero receber o teu amor, luz da verdade, esperança do viver. Brilha em mim com teu poder, cumpre em mim o teu querer, até Cristo regressar. Porque é um momento muito especial em que temos o poder do Espírito Santo à nossa disposição. E eu quero nessa noite orar com você e por você. Curva a sua fronte e ore comigo. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, muito obrigado pela promessa do Senhor Jesus ter vindo a este mundo para ser aquele que poderia nos livrar do pecado, mas ao mesmo tempo nos mostrar, através do Espírito Santo, que nós podemos vencer neste mundo e sermos conscientizados do pecado, da justiça e do juízo, até que o Senhor Jesus volte a este mundo. Cubra-nos com o teu manto sagrado de proteção. Cuida o nosso coração, assim como o Senhor fez na vida do endemoniado de Gerazeno. O Senhor pode dar um novo espírito para ele, um novo sentimento, uma nova proposta de vida, novas realizações. Ele pode ser uma testemunha para as 10 cidades e pode ter poder para pregar e convencer e converter 10 cidades, uma única pessoa. Isso significa, querido Deus, que agora, no presente, antes do Senhor Jesus voltar, ao Espírito Santo ser derramado na nossa vida, e ao nos entregarmos como agora estamos entregando as nossas vidas, que o Senhor possa fazer em nós e por nós aquilo que nós não podemos fazer. Senhor, temos vitórias e temos defeitos de caráter que precisamos vencer imediatamente. Há coisas, querido Deus, que ainda não foram vencidas na nossa vida. Existem dificuldades na nossa vida. Existe coisa que precisamos corrigir no nosso caráter. Por favor, derrame sobre nós e sobre os meus irmãos, os meus amigos que estão nessa live, que eles possam alcançar em suas vidas o ideal de Deus para eles, assim como eu quero para mim também, para minha família, para minha esposa, minhas filhas, meus genros e as minhas netas também. Guarda-nos para ti, que nos lares aqui representados nunca falte o pão de cada dia. Não falte, querido Deus, a saúde, a paz, a harmonia e a presença do Senhor Jesus como nosso Salvador. Guarda-nos nessa nova semana, esteja presente conosco. Obrigado por nos ter convidado para estarmos neste momento, nesta hora, neste lugar. Oramos agradecidos por Jesus. Amém. Forte abraço, Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo. Coloque esse vídeo à disposição de outras pessoas que você conhece. Eu tenho certeza, assim como você foi abençoado, eu fui abençoado. Todos nós seremos abençoados e teremos uma semana feliz, uma semana com a graça e com a presença do Senhor Jesus. Forte abraço, Deus te abençoe.